Tá um pouquinho maior, que o nosso layout ele não é. Você está no Código ao Ponto e nessa aula do nosso curso gratuito de Tailwind, que o link da playlist completa está na descrição do vídeo, a gente vai desenvolver a seção de testemunhas, que é uma seção que ela tem um logo da empresa, texto da pessoa que escreveu que gostou do produto, assim como uma foto e a função dessa pessoa. E a gente também vai utilizar os componentes de heading e de button que a gente desenvolveu nas aulas anteriores. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Se ela te interessou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para receber os novos vídeos aqui do nosso curso gratuito e vem comigo. Eu estou no Figma e a primeira coisa que a gente vai fazer, assim como em todas as aulas do nosso curso, a gente vai analisar o Figma para que a gente monte o nosso HTML para depois a gente fazer a nossa estilização. E nesse vídeo aqui, a gente vai estar fazendo a seção aqui de testemunhas. É uma seção bem simples, então aqui basicamente a gente vai ter um H2, tá? Então o H2 aqui que é o cabeçalho da seção. A gente tem um logo aqui da IBM que a gente vai precisar exportar. A gente tem um parágrafo. A gente aqui também tem uma foto aqui desse usuário que trabalha na IBM e aqui o cargo dele. Esse é o que a gente tem de testemunha aqui e tem um botão aqui também para ele carregar mais testemunhas, né? Mas como a gente está trabalhando aqui somente com questão de interface, então isso aqui a gente não vai se preocupar, a gente vai trabalhar somente na construção do layout, tá? Então a gente tem isso aqui dá para ver que é um flex, tá? Porque os itens eles estão todos um abaixo do outro. E se a gente for ver aqui, ó, tem até o gap bem definido entre eles aqui de 80, tá? Então a gente vai organizar dessa forma aqui. Esse aqui vai ser um flex item, esse testimônios aqui, esse cabeçalho. Esse outro aqui também vai ser um flex item, que ele vai englobar o logo da empresa e vai englobar também esse texto e também aqui o funcionário. E aí, além disso, a gente também vai ter essa último flex item aqui, que é o botão. No mobile, vamos ver como é que se comporta. Se comporta exatamente da mesma forma. Então, o que vai mudar do mobile para o desktop? Basicamente, vai ser o tamanho das fontes aqui, dos logos. Então, basicamente é isso. Agora, eu já estou no Visual Studio Code. E aí, a gente vai vir aqui e vai criar um outro componente. Então, a gente vai criar aqui o componente Testimonials, ok? E dentro desse componente, a gente vai criar um arquivo index.jsx. E dentro desse index.jsx, a gente vai exportar aqui, ó, export const testimonials, que vai ser o nome do componente. E a gente vai colocar aqui que ele é igual a uma arrow function. E essa arrow function ela vai basicamente retornar aqui um JSX que vai ter uma tag section como tag py aqui desse componente, tá? Então agora eu vou colocar o heading, tá? Vamos lá, Visual Studio Code me ajuda com autocomplete, não quer me ajudar com autocomplete, não vai funcionar, então vamos ter que importar manualmente aqui o componente de heading. Então a gente vai fazer dessa forma aqui, import from heading, e aqui eu vou importar o componente de heading para que a gente possa utilizar aqui no nosso JSX, tá? Então eu vou colocar aqui e a gente passa a própria aqui, type é igual a H2. Então beleza, isso aqui está salvo. Vamos voltar agora para o layout aqui para a gente copiar esse texto. Então vai ser o texto aqui testimonials. Então eu vou copiar aqui e jogar aqui dentro, tá? Então vamos salvar e vamos ver como é que isso aqui se comporta ali na nossa tela. Então basicamente, cadê você? Ainda não aparece que a gente ainda não colocou ali no app.jsx. Então é isso que a gente vai fazer. Então venha cá, então vai ser aqui testimonials, ok, agora o autocomplete funcionou bacaninha. Então olha só, a gente está aqui, só que também essa seção aqui ela é na cor branca, então a gente precisa definir isso. Então a gente vem aqui, class name é igual a bg-white aqui do Tailwind. Então beleza, isso vai fazer com que a nossa seção fique na cor branca aqui. Beleza, show de bola. Além disso, a gente vai ter aqui dentro dessa tag section, a gente vai ter mais outras duas seções dentro da seção, tá? Então primeiro vamos fazer isso aqui do botão, que ele é mais fácil. Então primeiro de tudo eu vou copiar aqui o texto more testimonials. E aqui dentro eu vou vir aqui, começar a digitar button e vamos ver. Ok, agora o autocomplete funcionou. Belezinha, colocar aqui o texto, tá? Além disso, já vou aproveitar e colocar a div e vou copiar agora os textos aqui no Figma. Então a gente vai ter, vamos ver, a gente vai ter esse texto aqui. Eu vou copiar ele, colocar ele dentro de uma tag de parágrafo. O que mais a gente vai ter? A gente vai ter aqui o nome aqui do colaborador lá na IBM e o cargo dele, tá? Isso aqui poderia ser um componente, pensando assim no React? Poderia, mas como a gente está pensando aqui somente na questão da estilização e também só tem uma única testemunha, então acho que
não tem por que a gente se preocupar muito nessa questão de componentização, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, agora, no meu Visual Studio Code, eu vou vir aqui e criar uma outra div. E dentro dessa div, a gente vai ter uma tag de img. E além disso, a gente vai ter aqui esses outros dois textos aqui. Então, vamos analisar com o Figma aqui certinho. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um display flex, tá? Porque a imagem e os textos aqui são grupos diferentes, estão separados aqui por um espaçamento aqui de 13 px. Eu vou colocar 12 ali para nós, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, agora, nessa div aqui, eu vou colocar um class name flex. O gap vai ser gap 3, ok. Como vai ter um justify center e items center também. Então, beleza. E aqui dentro a gente vai ter uma div. E dentro dessa div vamos ter os dois parágrafos ali. Vai ser esse organize across. Então, deixa eu vir aqui selecionar o texto aqui certinho para a gente copiar ele. Então, organize across. Copiei isso aqui, vou colocar no parágrafo. Agora vou colocar mais outro parágrafo. Vou colocar aqui, ó, UI Designer. Selecionei, copiei e agora inseri aqui no VS Code. Então tá bom, tá aqui. Agora, olha só, nossa seção está se comportando desta forma aqui, tá? Então o que a gente precisa fazer agora? Até como a gente está pensando no Tailwind Mobile First, eu já vou ativar aqui o modo do celular aqui em 320px, tá? Vou até botar um pouquinho maior, que o nosso layout ele não é. Então eu vou colocar aqui nesse dispositivo aqui, ó, com 425 de largura, já que o nosso layout que a gente tem no Figma, ele não é para um dispositivo tão pequeno, tá? Então para a gente seguir o nosso desenvolvimento. O que eu posso fazer agora? Eu vou exportar aqui a foto dessa pessoa aqui. Então seleciono, venho aqui em exportar elipse. Beleza, já foi salvo aqui. Eu vou arrastar aqui para o meu projeto, tá? Vou colocar aqui em qualquer lugar, só para a gente adicionar no projeto, tá? Além disso, vou aproveitar aqui e já exportar esse logo aqui da IBM. Então, eu vou selecionar aqui certinho, vou vir aqui em exportar PNG. Eu vou fazer agora a mesma coisa e vou arrastar aqui para o nosso projeto. Então, está adicionado no projeto, vou apertar F2 para renomear o arquivo aqui. Então vai ser IBM-logo, o nome desse arquivo. E este aqui vai ser o testimonial-1. Então esse aqui vai ser os dois assets que eu vou adicionar. Então eu selecionei eles, aqui segurando o Ctrl e apertando com o clique do mouse. Vou arrastar ele aqui para dentro de Images, tá? Então tá aqui dentro de Images. Aí agora eu vou criar aqui uma new folder que vai ser Brands, que é onde eu vou colocar ícones de marcas, né? Então Brands. E também aqui eu vou criar uma pasta chamada Testimonials. Testimonials, ok. E vou colocar aqui dentro dessa pasta aqui. Então beleza, a gente criou essas duas imagens aqui. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar elas. Então eu vou vir aqui, import testimonial person from e colocar ponto barra assets barra images barra testimonials barra testimonial 1. Então tá aqui fotinho da pessoa ali e vou colocar aqui no src da nossa tag de img. Então beleza, tá aqui. Agora o que a gente precisa é do ícone da IBM. Então vou vir aqui, import from ponto barra assets barra images barra brands barra IBM logo. E aqui eu vou botar o nome do arquivo que eu estou importando, que vai ser IBM logo. Então tá aqui, belezura. Eu já vou aproveitar aqui em cima, ó, e já colocar o logo da IBM também numa tag IMG, para que a gente coloque aqui e teste lá no Google Chrome para a gente ver se está tudo sendo exibido corretamente. Então beleza, tá aqui os nossos assets já importados, já sendo exibidos em tela. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa centralizar o nosso conteúdo, né? Deixa eu voltar aqui para o mobile. Então, o que a gente vê aqui? A gente tem um layout centralizado, tá? E ele tem, vamos ver aqui o elemento de maior largura, acho que é o texto aqui, é o cabeçalho, vamos ver. É esse conteúdo aqui, ele tem 360 de largura, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Então, a gente vai vir aqui, nesse nosso BG White,
e a gente vai, na verdade, precisar colocar uma div de container dentro da section aqui. Então, vou selecionar todo o conteúdo, apertar Ctrl X para recortar, colocar div e colar o conteúdo aqui. Então, fiz isso, salvei, e agora eu preciso utilizar essa div. Essa div aqui ela vai ter o estilo wfull, que a gente quer o valor width de 100%, vai ter um maxw de 360px, vai ter também o mx alto, que aplica margem left e right com valor alto para que fique centralizado. E além disso, a gente vai colocar aqui um display flex e um flex column, para que fiquem os itens um abaixo do outro. Agora na tela, vamos ver, olha só, tá ficando interessante. E agora o que mais a gente precisa? Ó? Esse nosso H2, ele está ocupando toda a largura de tela, o que não é o que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui aplicar um class name, ele vai ser um wfit. Então que a largura desse H2 vai ser somente a largura do conteúdo aqui, tá? Então ele está dessa forma aqui. E agora o que a gente precisa é centralizar os itens, tá? Então eu vou vir agora aqui nesse wfit e vou colocar aqui um items center, um justify também center, um display flex. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Mas a gente precisa colocar eles no local correto, que é aqui na div, que está em volta do conteúdo. Então coloquei ali, beleza, está começando a ficar interessante. Vamos ver como é que está nosso layout agora, olha só, tá? Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir o espaçamento aqui, que ele é de... Cadê você? Espaçamento de 80 aqui no Figma, tá? Então a gente precisa definir esse espaçamento aqui. Então vamos lá. Nessa div aqui, ó, display flex, eu vou colocar aqui um gap de 80px. Então vamos lá, vamos ver como é que isso aqui vai se comportar, tá? Acho que na verdade aqui, ó, div, ok, div gap 80, beleza. Então é para estar ali mesmo. Então, ok, a gente tem espaçamento de 80 entre cada elemento. Aqui o nosso cabeçalho H2. Até eu dar uma olhadinha aqui nesse Figma. É o cabeçalho H2. 48 de font size e 55 de line height. Eu vou verificar aqui então nos meus componentes. Então vai ter componentes heading. Vamos ver aqui o nosso H2. Nosso H2 ele tem um text 5xl, 48px de font size e de line height 55. Então 48 e 55 é o que a gente tem também no Figma, embora na página pareça bem maior do que está no Figma, por isso que eu fui fazer essa consulta, tá? Então agora a gente precisa estilizar essa div que está com o logo da IBM aqui e o texto ali também, tá? Então vamos lá, vamos ver. O que a gente tem aqui? A gente tem o logo, a gente tem um padding, tá? Um padding aqui para o topo, então vou selecionar o logo aqui, apertar o Alt, então é 15 para cima aqui, tá? Para baixo, vamos ver. Para baixo é 15 também, para os lados aqui não tem espaçamento. Então vou colocar um padding no top e no bottom de 16px aqui, tá? Para arredondar o valor aqui, tá? Para 16. Então agora, vamos lá. Vamos voltar aqui no Testimonials e aqui a gente vai então trabalhar. Então vai ser um class name que vai ter display flex, flex column, para que os itens fiquem um abaixo do outro. Vai ter um pyd de 16, que a gente utiliza dessa forma aqui, py-4 no Tailwind. Então salvei isso aqui, vamos ver como é que isso aqui se comporta ali na nossa tela. Então beleza, beleza, ficou bizarro aqui o ícone da IBM. Então o que a gente vai fazer para ajustar isso? Vamos vir aqui, vamos botar items-center e também o justify center aqui. Então a gente vai aplicar essas duas propriedades aqui no Tailwind aqui e beleza. Olha só, está começando a tomar forma aqui. E agora a gente precisa do espaçamento aqui dentro desse container, que ele é de 44 para cima, para baixo 44 também. Então vamos colocar esse gap aqui no nosso elemento. Então ele vai ser um gap de 44px. Vou até ver aqui no Tailwind, não sei se esse valor ele é por padrão. Ele tem por padrão com valor 11. Então gap-11 aplica aqui o gap de 44 pixels, tá? Então beleza, tá ficando bem interessante. E agora o que a gente precisa fazer é ver esse texto aqui, ó. Ele está centralizado. Então a gente vai vir no texto aqui,
colocar um class name de text-center, beleza? E vamos ver aqui como é que tá o tamanho das fontes aqui, tá? Esse aqui ele tá com H4. Esse aqui tá com um texto do tipo H4. Então ele tem um font size de uma line height de 16 e um font size de 13. Tá, vamos ver como é que tá a nossa estilização aqui, H4. Tá bem diferente. Então isso aqui eu acho que não é um H4, que essa utilização de H4 a gente pegou dessa seção aqui de baixo, ó. Na verdade de cima aqui, ó. Cadê a seção? Aqui, ó, Fastest Way to Organize. A gente pegou o estilo daqui da H4. Então isso aqui claramente não é o H4, tá? Então a gente vai precisar fazer esse estilo aqui manualmente. Então o que a gente vai colocar aqui? Ele está como 14 praticamente, 16. Então vamos colocar essa fonte ali, esse tamanho de fonte. Então vai ser text traço, e vamos ver aqui do próprio Tailwind, tá? Vamos ver que o Tailwind ele tem 12 e 16, ele tem 14. E qual o tamanho do line height aqui? 14 de font size e 20 de line height. Vamos utilizar esse, tá? Que aí lembrando, a ideia não é que fique pixel perfect aqui no nosso Tailwind, tá? Então para facilitar, eu vou utilizar essa classe aqui. E aí além disso a gente precisa ver essa cor aqui. Essa cor aqui ela é o 374754. Vamos ver se a gente tem configurado aqui no nosso Tailwind. Temos como texto secundário. Então eu vou utilizar esse valor aqui na minha estilização. Então vai ser text traço secundário text, que vai aplicar essa cor ali no nosso texto. Então beleza, vamos ver como é que está em tela. Em tela acho que o que está faltando é colocar aqui eu vou aqui no VS Code e agora eu vou aplicar aqui, ó, text bold nessa nossa fonte. Na verdade é fonte traço bold, né? Então beleza, agora sim. Salvei, vamos ver em tela como é que isso se comporta. Ok, tá ficando interessante. Então, o que mais que a gente precisa aqui? Slate is, tá? Vamos ver a largura disso aqui, tá? Depois a gente precisa colocar uma largura máxima nesse texto. Na verdade, vamos fazer isso aqui agora. Então, 280 de largura aqui nesse texto. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar wfull para que ele tenha um width de valor 100% e colocar um max width de 280 px. Então, vou colocar isso aqui e vou salvar, mas também colocar... Na verdade, nem precisa colocar o MX alto, porque a gente já está centralizando aqui no Flex Container. Então, a gente não precisa centralizar utilizando margens aqui nesse texto, tá? Então, ok, está salvo ali, beleza, está ficando bem interessante. E agora a gente precisa ver também essa seção aqui da foto da pessoa, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Acabei de notar também que a foto da pessoa aqui do mobile é diferente da foto da pessoa no desktop. Então, é os desafios que a gente tem de pegar um Figma lá no Figma Community, tá? Mas é de graça, então tá valendo, tá valendo. Então, aqui a gente tem um espaçamento de 10 px entre a foto e o restante de conteúdo, 11 na verdade. Vamos arredondar para 12, então. Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui, ó, Display Flex a gente já tem, tá com gap de 12. Beleza, então isso aqui já estava feito. Vamos ver aqui sobre essa organização do texto aqui. Então, a gente tem esse Organize Across. Vamos ver como é que está a estilização disso aqui, tá? Esse Organize Across, ele tem um font size de 10 e o line height de 15. Então, vamos fazer 10 e 16, ou vamos ver, de repente, um valor próximo aqui do Tailwind, tá? Então, 10 px e 16 ali. Então, vamos ver. Aqui no Tailwind, eu vou colocar uma class name ali, que vai ser text traço. E vamos ver aqui qual que vai ser. Ele tem 12 e 16, que é o text XS. Vamos utilizar então esse text XS aqui, nesse Organize Across, nesse textinho aqui. A gente precisa também aplicar o font bold. Então, font tracinho bold aqui. E a cor do texto também precisa ser aqui, ó, text traço secondary text. Beleza. Temos aqui o UI Designer, esse texto também. Vamos estilizar ele. E agora o que ele muda, né? Vamos ver aqui. UI Designer, ele vai ter 12 e 22 aqui de line height. Então vamos aqui no Tailwind. A gente utilizou XS naquele e aquele era um pouco menor. Então vamos ver o que a gente tem no Tailwind. Então text traço
XS a gente tem Small, que muda, deixa eu ver, 2 pixels no tamanho da fonte e 4 pixels na altura da linha ali, que é o line height. Então, beleza, acho que pode ser. A cor do texto é black, né? Então vai ser text-black aqui que a gente vai utilizar. No mais, vamos ver aqui como é que tá o nosso layout. Beleza, ok. Esse botão agora, esse mais testemunhas aqui. Esse botão aqui agora, o mais testemunhas, ele tem largura de 276 px. E esse nosso aqui, qual que é a largura dele? Tem 200, é um pouco menor. Então, o que a gente vai fazer? Vamos passar aqui uma estilização para esse nosso botão. Então, nesse nosso botão, a gente vai ter aqui um class name wfull, para que ele tenha a propriedade width 100%, e colocar o max width de 280 px, tá? Então, eu vou salvar isso aqui, vamos ver como é que se comporta na tela, e tá bem melhor, ok? Então, acho que isso aqui está próximo do que a gente está no Figma, lembrando que a gente não está na linha de seguir o Pixel Perfect. Então, isso aqui eu acho que é um resultado já satisfatório, tá? E agora vamos partir para o desktop, então, para o nosso layout no desktop aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem no Figma qual a largura aqui, só para a gente ver. É largura de 1777, é isso? Que é isso, então, beleza. Eu vou colocar uma largura menor aqui para a gente fazer a nossa estilização. Vou colocar 1280. Então, beleza. Então, de cara aqui, o que já dá para ver, ó, a gente precisa colocar um padding no bottom. Ó. Então, no desktop, olha só como é que está o layout. Tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer alguns ajustes para transformar isso aqui no layout mais próximo do desktop. Então, o botão aqui, ele tem 280 de largura. No desktop, vamos ver como é que ele está aqui de largura. Ele está 276, beleza, podemos manter. Esse texto aqui, ele é do componente de cabeçalho, então a gente não precisa utilizar ele. A questão do logo aqui, vamos ver. O logo também não, tá? Então, o que a gente vai precisar ajustar? Vai ser o espaçamento e a largura desse texto aqui, ó. Então, esse texto, ele tem 967 de largura no desktop. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir agora aqui nesse texto aqui e colocar o MD, maxw, max -w, traço aqui, abre e fecha conchete, a gente vai colocar 960. É esse o valor que tinha no Figma, vamos ver. 967. Tá, ok. Então, vou vir aqui e colocar 967. Então, esse valor está colocado. E por que isso aqui não está valendo? Vamos ver. Vamos ver. Por que isso aqui não está funcionando? É por conta desse Max W360 que a gente tem ali em cima. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver o tamanho do container aqui. No caso, acho que dá para ser até esse 900 aqui e 67. E eu vou colocar ele lá naquela classe ali em cima, Max W360. Vamos colocar aqui um MD, Max W, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar MD Max W-Initial None, que é o Max Width None. Por quê? Que agora a gente não vai mais se preocupar aqui com esse Max W aqui. A gente fala que não tem a partir de 768px, tá? Então a gente fez dessa forma ali. Não tá legal, porque a gente precisa aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar legal, tá? Então vamos ver agora qual que é o tamanho desta fonte aqui no Figma, tá? Então se eu selecionar aqui, deixa eu ver, 28 por 40 px aqui, é essa utilização que está aqui. Então, beleza, eu vou fazer o seguinte, então, md, text, e vamos colocar aqui o 28px, ó. Acho que 30 por 36px, acho que tá legal. Então, vamos salvar aqui. Acho que foi demais, na verdade. E acho que o que tá pegando ruim ali, acho que é a questão do font bold. Então, vamos ver aqui. Então, vai ser md, fonte normal. Fonte normal. Então, vamos diminuir a espessura da fonte aqui. Beleza, tá interessante.
mas acho que está desproporcional. Então vamos lá. Em vez de text 3xl, eu vou vir aqui e vou aplicar o text 2xl aqui, que é um pouco menor do que o valor que a gente aplicou. Então, beleza, tá ali. Show. Isso aqui é o que a gente vai fazer. Eu vou diminuir mais um pouquinho. Então, ao invés de ser 967 aqui em cima, vamos colocar 950px aqui de maxW. Então, beleza. Vou diminuir mais um pouco aqui. Vou colocar 900px para a gente testar isso aqui. Então, vamos lá. 900px. Ok. Para mim tá ok já isso aqui, tá? Então, a gente fez esses ajustes ali. Agora, vamos ver o espaçamento entre os elementos. Então, a gente colocou o valor de 80px no mobile. E aqui qual que é o valor? É 80 no desktop também. E dentro dessa seção aqui, vamos ver o espaçamento. 50. Ok, 50 entre os elementos. Beleza. E qual que é o valor que a gente aplicou no mobile? Foi o valor de gap 11, que eu acho que era 44. Então, vamos aqui. Em gap 11, a gente vai substituir ele. Vamos colocar md gap traço e colocar aqui o valor do Tailwind. Vamos ver, tenho 11, tenho 12, vamos colocar o 12 que é 48px, está ficando bem interessante aqui o nosso layout. E agora vamos só fazer o teste aqui, ó, 768. Ok, 768 aqui o texto fica colado, o que não é legal a gente ter isso. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, então md, tá? Vou colocar aqui na div que é pai do nosso conteúdo. Eu vou colocar ela aqui, ó, md. Então, a partir de 768, a gente vai colocar um px, um padding lateral de, vamos ver, 8px. E a partir de xl, né, a gente vai botar um px-0. Então, xl, ela é equivalente a uma media query de 1280px. Então, a partir desses 1280, eu vou retirar esse padding ali. Então, beleza, tá? Então, tem esse espaçamento ali. Acho que eu vou botar um pouco mais de espaçamento, ainda não tá legal. Então, coloquei esse 2px, vamos ver. Vou colocar 16, 5, vamos botar px-5, que vai ser 20px de cada lado aqui. Então, beleza, tá? Então, olha só como é que tá o nosso layout. Então, esse aqui é o nosso layout desktop, ok. Vamos ver o nosso layout mobile aqui. Então, ele está se convertendo aqui, ó, diminuiu o tamanho da fonte. Então, gurizada, recapitulando, a gente utilizou aqui nosso componente de cabeçalho, nosso componente de botão, e estilizamos aqui esses elementos aqui, o logo, assim como a foto aqui da pessoa que deu de testemunha aqui nessa sessão, e assim como o texto. Então, a gente fez essa estilização aqui somente porque o botão e o cabeçalho já eram componentes prontos que a gente tinha, que a gente desenvolveu nas aulas anteriores.